Eu me lembro da fria umidade daquele banco de praça como se fosse ontem. Era minha cama, meu escritório, meu refúgio. Aos 20 e poucos anos, a rua era meu endereço. Fome, frio, a humilhação nos olhares. Essa era a minha rotina. Mas, mesmo em meio àquela dura realidade, meus olhos se elevavam, não para o céu, em busca de um milagre imediato, mas para os prédios que se erguiam imponentes ao redor da praça. Eram de tijolo, concreto, vidro. Para mim, monumentos inatingíveis de um mundo que não me pertencia. Enquanto eu disputava espaço com outros desabrigados, via pessoas entrando e saindo daqueles edifícios com uma desenvoltura que me parecia mágica. Vestiam roupas alinhadas, carregavam pastas, e seus semblantes não carregavam o peso da incerteza do amanhã. Eles tinham lares, famílias, um futuro. Eu invejava? Sim, claro. Mas essa inveja, com o tempo, se transformou em uma curiosidade voraz. O que havia dentro daqueles muros? Como aquelas pessoas conseguiam ter tudo aquilo enquanto eu não tinha nada? Eu passava horas observando, notava os detalhes, a arquitetura, a quantidade de apartamentos, as placas de vende-se ou aluga-se. Inconscientemente, eu estava tendo minha primeira aula sobre o mercado imobiliário. Eu via o movimento dos corretores de imóveis, a chegada de novos moradores, a manutenção dos edifícios. Era um ecossistema complexo que, para mim, parecia impenetrável. Um dia, um senhor de idade, bem vestido, sentou-se no mesmo banco que eu costumava usar. Ele lia um jornal, folheando as páginas de classificados. Meus olhos, inevitavelmente, se fixaram nas seções de imóveis. Ele percebeu meu interesse e, com um sorriso gentil, perguntou: "Gosta de ler sobre casas, meu jovem?" Aquele foi o meu primeiro contato real com alguém daquele mundo de cima. Seu nome era Elias. Ele era um corretor de imóveis aposentado. Nas semanas seguintes, ele se tornou meu improvável mentor. Ele não me dava esmolas, mas me dava conhecimento. Ele me explicava sobre compra e venda de imóveis, sobre aluguel, sobre como funcionava o financiamento imobiliário. Para mim, cada palavra era uma revelação. Elias me ensinou que aqueles prédios não eram apenas moradias, eram ativos, bens que podiam gerar renda, que podiam se valorizar com o tempo. Ele falava sobre investimento imobiliário como uma forma segura de construir patrimônio. Para mim, que mal tinha um tostão no bolso, parecia uma fantasia distante, mas Elias plantou uma semente na minha mente. Ele me disse: "Meu jovem, a rua te ensina a sobreviver. Agora você precisa aprender a prosperar. E o mercado imobiliário, mesmo que pareça distante agora, pode ser o seu caminho." Ele me deu um conselho que nunca esqueci. Observe os terrenos, as casas, os prédios. Entenda o valor deles, mesmo que você não possa comprá-los agora. O conhecimento é o seu maior capital. Naquele banco de praça, entre a dureza da minha realidade e as palavras visionárias de Elias, começou a nascer uma nova ambição. Eu não queria apenas sair da rua, eu queria fazer parte daquele mundo que antes eu apenas observava de baixo. Eu queria entender os segredos daqueles edifícios, o potencial oculto nos terrenos, a dinâmica fascinante do mercado imobiliário. A lição oculta nos edifícios da praça era que, mesmo para um morador de rua, o sonho de construir um império poderia começar com a observação e a sede por conhecimento. As palavras de Elias ecoavam na minha mente enquanto eu continuava minha luta diária pela sobrevivência na rua. Mas agora meu olhar sobre a cidade havia mudado. Eu não via apenas prédios, mas potenciais investimentos. Não via apenas casas, mas oportunidades de negócios imobiliários. A semente plantada por Elias estava começando a germinar. Eu sabia que o conhecimento era o meu primeiro tijolo para construir algo sólido. Mas como um morador de rua conseguiria aprender mais sobre o mercado imobiliário? Livros eram caros, cursos eram inacessíveis. Foi então que tive uma ideia.
comecei a frequentar os arredores de uma pequena imobiliária no centro da cidade. Observava o movimento, as placas de imóveis, a interação dos corretores com os clientes. Um dia, tomei coragem e entrei na imobiliária. A recepcionista me olhou com desconfiança. Expliquei que era morador de rua e que tinha muito interesse em aprender sobre o mercado imobiliário. Pedi, humildemente, se haveria alguma forma de eu ajudar em troca de aprender um pouco sobre o negócio. Para minha surpresa, o dono da imobiliária, um senhor chamado Armando, se interessou pela minha história. Armando era um homem experiente, com rugas que contavam décadas de negociações imobiliárias. Ele disse que não tinha muito dinheiro para me pagar, mas que, se eu estivesse disposto a ajudar na limpeza da imobiliária algumas horas por dia, ele me ensinaria o básico sobre o mercado. Para mim, era a oportunidade que eu tanto esperava. Aceitei na hora. Assim, troquei a vassoura da rua pela vassoura da imobiliária, limpava o chão, organizava os folhetos de imóveis, lavava as janelas. E enquanto trabalhava, ouvia as conversas dos corretores, as negociações por telefone, as explicações aos clientes sobre contratos de compra e venda, taxas de juros de financiamentos e o potencial de valorização dos imóveis. Armando, um homem de palavra, cumpriu sua parte do acordo. Nas horas de menor movimento, ele me mostrava plantas de imóveis, me explicava sobre a importância da localização, sobre como avaliar o preço de um imóvel, sobre os trâmites legais de uma transação imobiliária. Ele falava sobre terrenos com potencial de desenvolvimento, sobre a construção e a incorporação imobiliária. Eu aprendi sobre a diferença entre imóveis residenciais e comerciais, sobre as nuances do mercado de aluguel, sobre a importância de um bom contrato de locação. Ele me ensinou sobre administração de imóveis, sobre como lidar com inquilinos e proprietários. Cada ensinamento era um novo tijolo que eu adicionava à minha base de conhecimento. Às vezes, eu acompanhava Armando em visitas a imóveis. Via como ele interagia com os clientes, como ele apresentava os pontos fortes de cada propriedade, como ele negociava os preços. Aprendi que, além do conhecimento técnico, o mercado imobiliário também envolvia muita comunicação, persuasão e ética. Naquela pequena imobiliária, eu não era mais apenas um morador de rua. Eu era um aprendiz, um aspirante a profissional do mercado imobiliário. A faxina era o meu primeiro tijolo, a prova da minha dedicação e da minha vontade de mudar de vida. A sabedoria imobiliária de Armando era o cimento que unia esses tijolos, me dando uma base sólida para construir o meu futuro império. Depois de meses trabalhando na imobiliária de Armando, absorvendo cada pedaço de conhecimento sobre o mercado imobiliário, eu comecei a enxergar oportunidades onde outros viam apenas problemas. Varrendo a rua em frente à imobiliária, meus olhos se fixaram em um terreno baldio abandonado, a poucos quarteirões dali. Era um local mal cuidado, cheio de entulho, usado como depósito irregular de lixo. A maioria das pessoas passava por ali sem sequer notar o terreno. Mas eu, com os ensinamentos de Armando frescos na mente, comecei a analisar aquele espaço com outros olhos. Era bem localizado, próximo ao centro, com fácil acesso a algumas vias importantes. Apesar da má aparência, eu via potencial ali. Na hora do almoço, dividindo um sanduíche simples com Armando na copa da imobiliária, mencionei o terreno abandonado. Contei sobre a localização e perguntei por que ninguém parecia se interessar por ele. Armando suspirou. Aquele terreno tem problemas judiciais antigos, meu jovem. A documentação é confusa, cheio de herdeiros. Ninguém quer se meter naquela burocracia. Para a maioria, um problema. Para mim, talvez uma oportunidade. A burocracia assustava os outros, mas talvez isso também afastasse a concorrência. Lembrei-me de uma das lições de Armando. Muitas vezes, as melhores oportunidades no mercado imobiliário estão onde ninguém mais quer procurar. Durante as semanas seguintes, comecei a investigar sobre o terreno por conta própria, nas minhas horas livres. Ia à biblioteca municipal, pesquisava nos arquivos públicos,
ainda que de forma rudimentar, sem muito conhecimento de como buscar. Tentava entender a situação legal do imóvel. Descobri que, de fato, havia uma disputa de herança antiga, que se arrastava há anos na justiça. A maioria teria desistido ali, mas eu não tinha nada a perder além do meu tempo. Comecei a procurar os possíveis herdeiros. Através de conversas informais com moradores mais antigos da região, consegui algumas pistas, alguns nomes. Foi um trabalho de detetive amador, mas minha persistência era grande. Para minha surpresa, consegui localizar alguns dos herdeiros, e o que descobri foi ainda mais interessante. A maioria deles já havia perdido o interesse na propriedade, desanimados com a longa disputa judicial e com os altos custos de impostos e manutenção, mesmo que mínima. Alguns sequer sabiam que ainda eram formalmente herdeiros. Foi então que tive uma visão. E se eu conseguisse reunir todos os herdeiros, convencê-los a resolver a situação legal e, quem sabe, comprar o terreno deles por um preço baixo, aproveitando a urgência de se livrarem do problema? Parecia uma loucura, um plano audacioso demais para um ex-morador de rua sem recursos. Mas eu tinha algo que talvez os outros não tivessem: a fome de uma oportunidade, a persistência de quem lutou pela sobrevivência e o conhecimento básico do mercado imobiliário que Armando me havia ensinado. Aquele terreno abandonado, com seus problemas e sua história, se tornou o meu primeiro grande objetivo no mundo dos negócios imobiliários. A visão de futuro de transformar aquele espaço negligenciado em algo produtivo, lucrativo, começou a me impulsionar. Com a identificação de alguns herdeiros do terreno abandonado, começou a fase mais desafiadora: a negociação. Eu, um ex-morador de rua sem nenhuma credencial formal no mercado imobiliário, precisava convencer pessoas com diferentes interesses e níveis de instrução a entrarem em um acordo. Minha abordagem foi a humildade e a transparência. Eu explicava minha situação, meu desejo de construir algo e a minha visão para o terreno. Mostrava a eles que a situação atual só gerava custos e dores de cabeça e que uma venda, mesmo por um preço abaixo do valor de mercado, considerando o potencial futuro, seria melhor do que nada. Para alguns herdeiros, que já haviam desistido da herança, a ideia de receber algum dinheiro, mesmo que pouco, foi suficiente. Para outros, mais céticos, precisei ser mais persuasivo, mostrando o potencial de valorização do imóvel após a regularização e oferecendo uma pequena participação futura no lucro do empreendimento, ainda que sem ter certeza de como isso se concretizaria. A chave foi construir confiança. Eles viam minha determinação, meu conhecimento básico sobre o mercado imobiliário, que eu fazia questão de demonstrar, citando os ensinamentos de Armando. E talvez sentissem uma ponta de pena ou admiração pela minha história. Aos poucos, consegui o apoio da maioria dos herdeiros, que concordaram em formalizar a venda assim que a situação legal fosse resolvida. Mas eu não tinha dinheiro para comprar o terreno, nem para arcar com os custos da regularização judicial. Precisava de parceiros. Foi então que recorri novamente a Armando, contei a ele sobre minhas negociações com os herdeiros, sobre o potencial do terreno e sobre a possibilidade de comprá-lo por um preço acessível. Armando, inicialmente cético, se surpreendeu com minha iniciativa e com o progresso das negociações. Ele viu que eu não era apenas um sonhador, mas alguém com visão e capacidade de articulação. Ele concordou em me ajudar, oferecendo sua experiência jurídica e seu nome para dar credibilidade à negociação com os herdeiros e com a justiça. Além de Armando, precisei encontrar investidores que acreditassem no potencial do terreno. Comecei a conversar com pequenos empresários locais, pessoas que eu conhecia do meu tempo de faxineiro na imobiliária ou de outros trabalhos informais. Apresentava meu plano, detalhando a localização, o preço de compra, que seria baixo devido aos problemas legais, e o potencial de lucro com a construção de pequenos imóveis para venda ou aluguel. Convencer os primeiros investidores foi difícil. Muitos desconfiavam da minha capacidade,
da minha falta de histórico no mercado imobiliário. Mas alguns poucos, visionários como eu, viram a oportunidade e acreditaram na minha garra. Conseguimos levantar um pequeno capital inicial, o suficiente para dar entrada na compra do terreno assim que a situação legal fosse equacionada. A arte da negociação naquele momento crucial envolveu convencer herdeiros a ceder, encontrar parceiros que acreditassem em um projeto arriscado e construir uma rede de apoio baseada na confiança e na minha visão de futuro. Aquele terreno abandonado, que parecia um fardo para tantos, estava se tornando a base do meu futuro império no mercado imobiliário, graças à capacidade de negociar e de transformar problemas em oportunidades. Com o terreno finalmente adquirido, após a longa e complexa resolução das questões judiciais, onde a experiência de Armando foi fundamental, chegava a hora de transformar aquele espaço antes abandonado em algo concreto. Era a minha primeira incursão real no mundo da construção imobiliária. Meu capital era limitado, fruto do esforço dos pequenos investidores que confiaram em mim. Sabia que precisava ser inteligente e eficiente em cada etapa da construção. Não havia espaço para desperdícios ou erros. Meu objetivo inicial não era construir mansões de luxo, mas casas simples, funcionais e acessíveis, focando no nicho de pessoas que sonhavam com a casa própria, mas tinham dificuldades de encontrar imóveis com bom custo-benefício. Comecei pesquisando sobre construção de baixo custo, utilizando materiais acessíveis e técnicas construtivas eficientes. Conversei com pedreiros, mestres de obra, arquitetos, inicialmente buscando orçamentos e dicas. Aprendi sobre a importância de um bom projeto, de um planejamento detalhado e da escolha de profissionais competentes e honestos. Para economizar, eu mesmo coloquei a mão na massa em algumas etapas da construção. Limpei o terreno, ajudei a carregar materiais, acompanhei de perto cada fase da obra. Estava aprendendo na prática sobre engenharia civil, sobre cronogramas, sobre controle de qualidade. Cada tijolo assentado era uma vitória, a materialização de um sonho que parecia impossível. O projeto inicial previa a construção de 4 pequenas casas geminadas. Casas com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, em terrenos individuais, com espaço para um pequeno jardim. O foco era oferecer imóveis com um preço acessível, facilitando o financiamento imobiliário para os compradores. Durante a construção, enfrentei diversos desafios, imprevistos com o terreno, atrasos na entrega de materiais, dificuldades em encontrar mão de obra qualificada com um custo viável. Mas a cada obstáculo eu me lembrava de onde eu tinha vindo, da fria umidade do banco da praça, e isso me dava forças para seguir em frente. Aos poucos as casas foram tomando forma, as paredes subiram, o telhado foi colocado, as instalações foram feitas. Eu acompanhava cada detalhe, zelando pela qualidade da construção. Queria entregar imóveis que não fossem apenas baratos, mas também duráveis e confortáveis. Ainda durante a fase final da construção, comecei a divulgar os imóveis, coloquei placas de vende-se no local, conversei com pessoas da vizinhança e contei com a ajuda de Armando para divulgar os imóveis em sua imobiliária. Para minha alegria, o interesse foi grande. Muitas famílias da região, que antes não tinham perspectiva de comprar um imóvel, viram naqueles pequenas casas a oportunidade de realizar o sonho da casa própria. O preço era justo, as condições de financiamento eram facilitadas e a qualidade da construção era visível. As 4 casas foram vendidas rapidamente. Aquele foi o meu primeiro grande lucro no mercado imobiliário. Mais do que o dinheiro, a satisfação de ver famílias realizando o sonho da casa própria era imensa. Eu, um ex-morador de rua, estava construindo lares, transformando vidas e, ao mesmo tempo, construindo as bases do meu império imobiliário. Aquele terreno abandonado havia se transformado não apenas em imóveis, mas em esperança e em um futuro promissor. O sucesso da primeira construção me deu não apenas lucro,
mas também credibilidade e experiência no mercado imobiliário. Eu havia provado para mim mesmo e para meus investidores que era possível transformar uma visão em realidade, mesmo começando do zero. Era hora de reinvestir de forma estratégica, ampliando meu portfólio imobiliário. Com o capital obtido com a venda das primeiras casas, meu foco se voltou para a aquisição de novos terrenos. Aprendi que a localização era um dos fatores mais importantes na valorização de imóveis. Comecei a pesquisar áreas com potencial de crescimento, bairros em desenvolvimento, locais com boa infraestrutura e acesso a serviços. Minha estratégia não era mais apenas construir casas populares. Com mais capital e experiência, comecei a diversificar meus investimentos. Adquiri terrenos maiores, com potencial para a construção de pequenos prédios de apartamentos e também alguns imóveis antigos em boas localizações, com o objetivo de reformá-los e revendê-los com lucro ou colocá-los para aluguel, gerando renda passiva. Nesse processo de ampliação do meu portfólio, a figura de Armando continuou sendo fundamental. Sua experiência no mercado imobiliário, seu conhecimento jurídico e sua rede de contatos me abriram muitas portas. Ele se tornou um verdadeiro sócio estratégico, me ajudando a encontrar boas oportunidades e a evitar armadilhas. Também comecei a construir uma equipe. Contratei um pequeno grupo de pedreiros e mestres de obra de confiança, além de um arquiteto jovem e talentoso que entendia minha visão de construir imóveis com bom design e funcionalidade. Aos poucos, delegava algumas tarefas, focando na busca por novas oportunidades, na gestão dos projetos e nas negociações. O mercado imobiliário é dinâmico e aprendi a identificar as tendências, a antecipar a demanda e a adaptar meus investimentos de acordo com o cenário econômico. Entendi a importância de acompanhar as taxas de juros, as políticas de financiamento imobiliário e os planos de desenvolvimento urbano da cidade. A renda de aluguel se tornou uma parte importante da minha estratégia de reinvestimento. Adquiria imóveis bem localizados e os reformava para oferecer para locação. Isso me garantia um fluxo de caixa constante, que podia ser reinvestido em novos projetos. Aprendi sobre a importância de uma boa administração de imóveis, de selecionar bons inquilinos e de manter os imóveis em boas condições. Aos poucos, meu nome começou a circular no mercado imobiliário local. De ex-morador de rua, passei a ser visto como um investidor visionário, com capacidade de transformar terrenos abandonados e imóveis deteriorados em empreendimentos de sucesso. O lucro gerado por cada empreendimento era cuidadosamente reinvestido, seguindo uma estratégia de crescimento constante e diversificada. Meu objetivo não era apenas ganhar dinheiro, mas construir um patrimônio sólido que pudesse me garantir uma vida tranquila no futuro e, quem sabe, deixar um legado para as próximas gerações. Aquele primeiro tijolo assentado no terreno abandonado havia se multiplicado em um vasto portfólio imobiliário, impulsionado por um reinvestimento estratégico e uma visão de longo prazo. Com um portfólio imobiliário diversificado e um histórico de construções e negociações bem-sucedidas, senti que era hora de dar um passo maior, de entrar no mundo da incorporação imobiliária com projetos mais ambiciosos. Deixei de focar apenas em pequenas casas e reformas para começar a idealizar a construção de edifícios de apartamentos e conjuntos residenciais maiores. Para isso, precisei buscar novas parcerias estratégicas. Além de Armando, que continuava sendo um conselheiro valioso, comecei a me associar a arquitetos renomados, engenheiros experientes e outras empresas do setor da construção. A incorporação imobiliária exigia um planejamento ainda mais detalhado, um capital de investimento maior e uma compreensão aprofundada das leis e regulamentações urbanísticas. Dediquei tempo a estudar sobre viabilidade de projetos, licenciamento ambiental, aprovação de plantas e todos os trâmites burocráticos envolvidos.
Meu primeiro grande projeto de incorporação foi a construção de um pequeno prédio de apartamentos em uma área em crescimento da cidade. Escolhi um terreno bem localizado, com potencial de valorização, e desenvolvi um projeto com apartamentos modernos, funcionais e com áreas de lazer. A venda dos apartamentos na planta foi um sucesso. A credibilidade que eu havia construído no mercado imobiliário local, aliada a um projeto bem elaborado e a um preço competitivo, atraíram muitos compradores. O lucro obtido com esse primeiro empreendimento de incorporação foi significativo e me deu confiança para alçar voos ainda maiores. A partir daí, comecei a desenvolver outros projetos cada vez mais ambiciosos. Construí condomínios de casas, edifícios com unidades comerciais, sempre buscando inovar no design, na qualidade da construção e nas comodidades oferecidas aos futuros moradores e proprietários. A gestão dos empreendimentos de incorporação era complexa, envolvendo a coordenação de diversas equipes, o controle rigoroso dos custos, o acompanhamento do cronograma das obras e a gestão das vendas. Aprendi a ser um bom líder, a delegar tarefas com eficiência e a tomar decisões estratégicas com visão de longo prazo. A valorização dos imóveis que eu construía era um dos meus maiores trunfos. Eu sempre buscava construir em áreas com potencial de crescimento, investindo em infraestrutura e em projetos que agregassem valor à região. Isso garantia um bom retorno para os compradores e fortalecia minha reputação no mercado. A renda de aluguel dos imóveis que eu mantinha em meu portfólio também contribuía para o meu crescimento financeiro, gerando um fluxo de caixa constante que me permitia investir em novos projetos de incorporação. Aos poucos, o ex-morador de rua que observava os edifícios da praça com admiração se tornava um dos principais nomes da incorporação imobiliária na cidade. Meus empreendimentos eram reconhecidos pela qualidade, pela localização privilegiada e pelo potencial de valorização. A virada para a incorporação marcou a consolidação do meu império imobiliário, construído com visão, trabalho duro e parcerias estratégicas. Com um império consolidado na construção e incorporação imobiliária, percebi que era hora de diversificar meus investimentos e expandir minha atuação para outras áreas do mercado imobiliário. Ainda mantinha num portfólio significativo de imóveis para aluguel, que geravam uma renda passiva consistente e me davam segurança financeira. Mas comecei a explorar outras oportunidades, como o desenvolvimento de terrenos para loteamentos, a compra de imóveis comerciais com potencial de valorização e até mesmo o investimento em imóveis rurais. A experiência adquirida ao longo dos anos me permitia identificar boas oportunidades em diferentes nichos do mercado imobiliário. Aprendi a analisar o potencial de cada tipo de imóvel, os riscos e os retornos envolvidos e a tomar decisões de investimento mais assertivas. A administração de um portfólio imobiliário tão diversificado exigia uma equipe de gestão eficiente e organizada. Contratei profissionais especializados em cada área, desde a administração de aluguéis até a gestão de projetos de construção e a prospecção de novos negócios. A valorização de imóveis continuava sendo um foco importante em todas as minhas atividades. Seja na escolha de um terreno para um novo empreendimento, na reforma de um imóvel antigo ou na seleção de um imóvel para compra e venda, o potencial de valorização a longo prazo era sempre um fator determinante. O financiamento imobiliário continuava sendo uma ferramenta importante para meus clientes, mas também comecei a explorar outras formas de investimento, como o consórcio imobiliário e outras modalidades de crédito. Além dos investimentos diretos em imóveis, comecei a olhar para outros setores relacionados, como empresas de materiais de construção, empresas de administração de condomínios e até mesmo startups de tecnologia voltadas para o mercado imobiliário. A renda passiva gerada pelos meus diversos investimentos imobiliários
me proporcionava uma grande liberdade financeira. Não dependia mais exclusivamente dos lucros da construção e da incorporação. Meus aluguéis, meus investimentos em outros imóveis e minhas participações em outros negócios relacionados ao setor me garantiam um fluxo de caixa constante e crescente. Aos poucos, o império construído a partir daquele primeiro terreno abandonado se expandia para além da construção e incorporação, abrangendo diversas áreas do mercado imobiliário. A diversificação me tornava mais resiliente às flutuações do mercado e abria novas oportunidades de crescimento e lucro. A visão daquele ex-morador de rua se concretizava em um império imobiliário diversificado e próspero. Aos 70 anos, eu não estava mais na linha de frente da construção ou da incorporação imobiliária, mas me tornei o vovô visionário, o líder inspirador por trás do império que construí. Minha paixão pelo mercado imobiliário continuava viva, mas meu papel havia evoluído para a gestão estratégica, a mentoria da nova geração e a construção de um legado duradouro. Meus filhos e netos começaram a se envolver nos negócios da família. Eu os ensinava os princípios que me guiaram ao longo da minha jornada: a importância da visão, da persistência, da ética, da qualidade e do respeito aos clientes e parceiros. Compartilhava com eles as lições aprendidas nos meus primeiros anos na rua, a sabedoria que Armando me transmitiu e a experiência acumulada em décadas de atuação no mercado imobiliário. Incentivava a nova geração a buscar conhecimento, a se manter atualizada sobre as tendências do mercado, a inovar nos projetos e a adotar novas tecnologias na construção e na gestão imobiliária. Queria que eles levassem adiante o império que eu construí, mas com suas próprias ideias e sua própria visão de futuro. A responsabilidade social também se tornou uma parte importante do meu legado. Criamos programas de apoio a famílias de baixa renda, oferecendo oportunidades de moradia acessível e investindo em projetos sociais nas comunidades onde nossos empreendimentos estavam inseridos. Eu nunca me esqueci de onde eu vim e queria usar o sucesso que alcancei para fazer a diferença na vida de outras pessoas. O mercado imobiliário continuava a evoluir, com novas tendências como os imóveis sustentáveis, os espaços de coworking e a crescente importância da tecnologia na compra, venda e aluguel de imóveis. Eu incentivava minha equipe a explorar essas novas oportunidades e a adaptar nossos negócios para o futuro. A valorização dos imóveis que construímos ao longo dos anos gerava não apenas lucro, mas também patrimônio para muitas famílias. Era gratificante ver o impacto positivo dos nossos empreendimentos na vida das pessoas e no desenvolvimento das cidades onde atuávamos. A renda passiva dos nossos investimentos imobiliários nos dava a liberdade de investir em projetos de longo prazo e de apoiar iniciativas sociais e filantrópicas. O império que construí havia se tornado uma fonte de prosperidade, não apenas para minha família, mas também para a comunidade. O vovô visionário continuava a acompanhar de perto os negócios, participando das decisões estratégicas, oferecendo sua experiência e sua visão de longo prazo. Mas confiava na capacidade da nova geração de liderar o império para o futuro, mantendo os valores que sempre nos guiaram. Meu maior legado não era apenas o império imobiliário em si, mas os princípios que o sustentavam e a inspiração que minha história poderia gerar em outras pessoas, mostrando que, com visão e perseverança, é possível transformar qualquer realidade. Aos 72 anos, olho para trás e vejo a incrível jornada do morador de rua que ousou sonhar com os edifícios da praça. O império imobiliário que construí vai muito além de tijolos e concreto. É um legado de moradia digna, de oportunidades criadas, de transformação de vidas e de um propósito que transcende o lucro. A construção de imóveis sempre foi, para mim, mais do que um negócio. Era a oportunidade de oferecer um lar, um espaço seguro para famílias construírem suas histórias.
Cada casa, cada apartamento, cada empreendimento era um tijolo na construção de um futuro melhor para muitas pessoas. A incorporação imobiliária me permitiu moldar a paisagem urbana, criar espaços de convivência e contribuir para o desenvolvimento das cidades onde atuamos. Ver comunidades inteiras se formando em torno dos nossos projetos era uma das maiores recompensas do meu trabalho. O investimento imobiliário, desde a compra daquele primeiro terreno abandonado, me ensinou o poder da visão de longo prazo e a importância de transformar problemas em oportunidades. Cada imóvel em nosso portfólio representa uma história de potencial realizado e de valor agregado à sociedade. A renda passiva gerada por nossos aluguéis e outros investimentos nos proporciona a segurança financeira para continuar investindo em projetos inovadores e para apoiar iniciativas sociais que fazem a diferença na vida de muitas pessoas. A valorização dos imóveis ao longo dos anos não apenas multiplicou nosso patrimônio, mas também permitiu que muitos de nossos clientes realizassem seus sonhos e construíssem sua própria segurança financeira através do mercado imobiliário. A liderança da nova geração, com seus talentos e sua visão fresca, me dá a certeza de que o império continuará a prosperar e a evoluir, mantendo o compromisso com a qualidade, a inovação e a responsabilidade social. Meu legado não é apenas o conjunto de imóveis e empreendimentos que construímos, mas a inspiração que minha história pode gerar em outras pessoas. Quero que outros vejam que não importa as dificuldades do presente, com visão, trabalho duro e perseverança, é possível transformar a própria realidade e construir um futuro de prosperidade. O vovô visionário se orgulha de ter construído um império no mercado imobiliário, mas se orgulha ainda mais de ter construído um legado de moradia, de propósito e de uma visão que transforma não apenas terrenos e edifícios, mas a vida de muitas pessoas. A incrível virada do morador de rua se completa em uma história de sucesso que continua a inspirar e a construir um futuro melhor para todos.